Olá, paz seja convosco. É com alegria e gratidão que dou as boas-vindas a todos vocês neste espaço de reflexão e crescimento espiritual. Hoje, iniciamos uma jornada significativa, explorando juntos o profundo significado da salvação bíblica e seu impacto transformador em nossas vidas. Ao se inscreverem neste canal, vocês não apenas se tornam parte de uma comunidade unida pela busca da verdade, mas também abraçam um compromisso de crescimento pessoal e espiritual. A salvação bíblica, como discutimos anteriormente, não é apenas uma teoria, é uma narrativa viva que convida cada um de nós a uma experiência única e pessoal com Cristo. Quero enfatizar a importância do empenho e da dedicação nesta jornada. Assim como em qualquer caminho significativo, a busca pela compreensão mais profunda da fé exige tempo, reflexão e, acima de tudo, uma abertura do coração. Vamos nos comprometer, individual e coletivamente, a mergulhar nas verdades que a salvação bíblica nos oferece, buscando não apenas conhecimento, mas também a transformação de nossas vidas. Lembrem-se de que, neste caminho com Cristo, o aprendizado é constante, e o crescimento espiritual é uma jornada contínua. Este canal se torna um espaço seguro para compartilharmos nossas dúvidas, experiências e conquistas, fortalecendo uns aos outros na fé. Agradeço a presença de cada um e encorajo todos a se envolverem ativamente, participando nos comentários e interagindo com a comunidade. Juntos, vamos trilhar este caminho com empenho e dedicação, pois a verdadeira essência da salvação bíblica se revela na busca sincera e apaixonada por Cristo. Que esta jornada seja enriquecedora e que cada um de nós experimente a maravilhosa transformação que a fé genuína pode proporcionar. Sejam bem-vindos a esta comunidade. E que a graça e a paz de Cristo estejam conosco nesta caminhada. Da jornada espiritual, reflexões sobre a salvação bíblica. À medida que prosseguimos em nossa jornada espiritual, este capítulo se revela como um oásis de reflexões profundas sobre a salvação bíblica. Não se trata apenas de um mergulho teológico, mas de uma exploração transformadora que resgata a essência da nossa conexão com o propósito divino. Ao recapitular nossa trajetória, reafirmamos que a salvação é mais do que um conceito teórico, é a força que dá forma à nossa existência. Convidamos cada um de vocês a participar ativamente desta jornada, compartilhando suas experiências e dúvidas, construindo uma comunidade de aprendizado mútuo. Entendemos que nosso compromisso com o crescimento espiritual é a chave que abre as portas para compreender as profundezas das verdades divinas. Neste capítulo, exploraremos mais a fundo a importância intrínseca da salvação. Ela não é apenas um evento pontual, mas uma jornada contínua que influencia e transforma cada aspecto de nossas vidas. A salvação transcende a teologia, é como um fio dourado que entrelaça nossa narrativa individual na majestosa tapeçaria do propósito divino. Cada palavra, cada reflexão, será um passo em direção à plenitude da vida em Cristo. Sejam todos calorosamente bem-vindos à continuidade desta jornada de fé e descoberta espiritual. A essência do conceito de salvação é como um fio dourado que percorre toda a narrativa bíblica, desde os primórdios da humanidade até os dias atuais. Essa complexa teia de significados converge na ideia central de Deus agindo através de Cristo para libertar a humanidade do jugo do pecado. Ao examinarmos a definição da salvação, somos levados a contemplar a grandiosidade do plano divino em ação. Não se trata apenas de uma resolução momentânea de dilemas individuais, mas de uma intervenção cósmica, onde o Criador do universo escolhe operar em Cristo para restaurar a relação rompida entre ele e o ser humano. A salvação transcende a mera concessão de uma segunda chance, é a oferta de redenção, reconciliação e renovação. O tecido intricado da história da salvação é entrelaçado com sacrifício, graça e amor incondicional. É o convite divino para uma jornada de transformação, na qual o pecador é convidado a se libertar das correntes do pecado e abraçar a liberdade encontrada em Cristo. Culminando nesse processo está a promessa da vida eterna, uma comunhão eterna com Deus. A salvação não é apenas uma libertação passageira, é um convite para uma jornada contínua de intimidade com o divino. A vida eterna, neste contexto, não se refere apenas a uma duração temporal, mas à qualidade eterna da existência em comunhão com o Criador. Ao compreendermos a amplitude e profundidade desse conceito, somos desafiados a não apenas aceitar a salvação como um presente, mas a viver de acordo com a gratidão e o entendimento da transformação que ela proporciona.
Que cada coração que busque entender a salvação seja inundado pela magnitude do amor divino e encontre, na narrativa da salvação, um chamado para uma vida de propósito, significado e eterna comunhão com Deus. A iniciativa divina na salvação. Neste impactante slide, mergulhamos na essência da salvação, compreendendo-a como uma obra divina iniciada por Deus desde os tempos eternos. A soberania de Deus se revela de maneira magnífica, pois ele não apenas antecipou, mas também executou meticulosamente seu plano redentor para a humanidade. A contemplação dessa iniciativa divina nos leva a reconhecer a grandiosidade da graça de Deus. Sua graça incomparável, ilustrada na execução desse plano, manifesta um amor incondicional que vai além da compreensão humana. Deus, em sua busca ativa pela reconciliação, demonstra um desejo ardente de restaurar a comunhão com sua criação, que se perdeu devido ao pecado. Ao entender a iniciativa divina na salvação, somos convidados a maravilhar-nos diante do amor de Deus, que transcende o tempo e as circunstâncias. Este slide serve como um lembrete poderoso de que a salvação não é apenas um evento isolado, mas parte de um plano eterno traçado pela sabedoria divina, reforçando nossa confiança na obra redentora de Deus. Convencimento e justificação, pilares da salvação. No slide, adentramos dois pilares fundamentais da experiência da salvação, o convencimento e a justificação. Aqui, a atuação soberana do Espírito Santo é central, desempenhando um papel crucial no despertar da consciência humana para a imperativa necessidade de redenção. O convencimento, realizado pelo Espírito Santo, não é apenas um despertar intelectual, mas uma obra profunda e transformadora que toca o âmago do ser. É ele quem, com amor e poder, revela a verdade espiritual, evidenciando a condição caída da humanidade e a necessidade premente de um Salvador. Da mesma forma, exploramos a justificação como um ato divino extraordinário. É a declaração soberana de Deus, proclamando que o pecador, ao aceitar a redenção em Cristo, é agora considerado justo diante dele. Essa justiça não é alcançada por méritos próprios, mas é um presente gracioso decorrente da obra redentora de Jesus Cristo. Ao compreendermos esses elementos, somos conduzidos à profundidade da obra de salvação. Este slide destaca a intervenção divina na transformação do coração humano e na atribuição da justiça divina, revelando a graça incomparável que permeia todo o processo redentor. Regeneração e santificação, transformações profundas na jornada da salvação. Neste slide, exploraremos dois aspectos essenciais da jornada de salvação, regeneração e santificação. Estes não são meros conceitos teológicos, mas realidades vivas que moldam a experiência do crente desde o novo nascimento até o contínuo processo de conformidade à imagem de Cristo. A regeneração é o ato divino de conceder ao indivíduo um novo nascimento espiritual. Nesse momento, o Espírito Santo realiza uma transformação interna, gerando vida espiritual onde antes havia morte espiritual. É um despertar para uma nova realidade em Cristo, marcando o início de uma jornada de transformação profunda. A santificação, por sua vez, é um processo contínuo e dinâmico. Não se limita a um único momento, mas é uma jornada ao longo da vida do crente. Envolve a contínua obra do Espírito Santo moldando o caráter, as atitudes e as ações do crente para que este se assemelhe cada vez mais a Cristo. A santificação é um processo de crescente conformidade à imagem divina. Esse slide destaca a dinâmica ativa da obra de Deus na vida do crente, desde a regeneração inicial até o contínuo processo de santificação, proporcionando uma compreensão mais profunda e abrangente da transformação operada pela salvação. Esses três slides destacam a magnificência da obra divina na salvação, ressaltando a soberania de Deus, seu amor imensurável e o impacto transformador que sua graça exerce na vida daqueles que o buscam. A necessidade de resposta humana na experiência da salvação é um aspecto fundamental e profundo do relacionamento entre Deus e o ser humano. Essa resposta vai além de um mero reconhecimento intelectual da verdade, estendendo-se para as profundezas da vontade e do coração. O arrependimento, nesse contexto, não é apenas um pedido de desculpas por transgressões passadas, mas uma transformação genuína de mente e coração. É a consciência sincera da necessidade de mudança, acompanhada da decisão firme de abandonar o caminho que se afasta de Deus. O arrependimento é,
Portanto, a resposta humana que reconhece a distância entre a santidade divina e a condição pecaminosa, buscando a reconciliação por meio da transformação interior. A fé salvadora, por sua vez, não é uma crença superficial ou intelectual, mas uma entrega completa da confiança e da esperança a Deus. É a resposta humana que se apega à promessa divina de salvação em Cristo, confiando não apenas na capacidade de Deus para salvar, mas na sua fidelidade inabalável. O caminho da cruz simboliza a renúncia de si mesmo em favor da submissão a Deus. É a resposta humana que compreende que a vida cristã não é uma jornada isenta de desafios, mas uma caminhada que, em alguns momentos, exigirá sacrifícios pessoais em prol da vontade divina. Assim como Cristo carregou a cruz, a resposta humana envolve a disposição de seguir o exemplo do Mestre, mesmo que isso implique negar a si mesmo. Portanto, a necessidade de resposta humana na salvação transcende a superficialidade e exige uma entrega completa de mente, coração e vontade. É uma jornada contínua de arrependimento, fé e cruz, moldando o caráter do crente à imagem de Cristo e fortalecendo o vínculo íntimo entre Deus e a humanidade. Essa resposta não é apenas um requisito, é uma expressão de amor e confiança em Deus, fundamentada na compreensão profunda da sua graça redentora. A visão geral da restauração de relacionamento, no contexto da salvação, abrange 4 dimensões fundamentais: o relacionamento com Deus, com os outros, consigo mesmo e com a natureza. Cada uma dessas esferas representa aspectos cruciais da experiência humana, e a obra redentora de Deus em Cristo visa restaurar e renovar cada uma delas. O relacionamento com Deus é o cerne da salvação. A queda da humanidade afetou essa relação central, introduzindo separação e alienação. Através da salvação, Deus busca reconciliar a humanidade consigo mesma, restaurando a comunhão perdida. Isso ocorre pela remoção do pecado por meio da obra expiatória de Cristo, possibilitando que as pessoas se aproximem de Deus com confiança e intimidade. A dimensão dos relacionamentos interpessoais também é alvo da restauração divina. A salvação não é apenas uma experiência individual, mas um processo que impacta a maneira como os crentes se relacionam uns com os outros. O amor, a compaixão e a harmonia são restaurados nos relacionamentos, refletindo a natureza de Cristo e testemunhando a transformação operada pela salvação. Além disso, a salvação visa restaurar o relacionamento do indivíduo consigo mesmo. O pecado distorce a identidade e a autoimagem, levando a uma desconexão interna. A obra de salvação não apenas perdoa, mas também renova a pessoa, proporcionando cura emocional e espiritual. Através da graça, o crente encontra uma nova identidade em Cristo. Por fim, a visão geral da restauração inclui o relacionamento com a natureza. A criação é afetada pelo pecado humano, mas a salvação tem implicações cósmicas. A redenção não é limitada à humanidade, ela abrange toda a criação, apontando para a restauração de um estado original de harmonia e equilíbrio. Assim, a visão geral da restauração de relacionamento proporcionada pela salvação vai além da esfera espiritual, abraçando todas as dimensões da existência humana e cósmica. É um convite para a reconciliação, renovando a comunhão em todos os aspectos da vida. A visão geral da restauração de relacionamento, no contexto da salvação, começa ao examinarmos as consequências da queda nos relacionamentos. A narrativa bíblica nos apresenta a história da humanidade iniciando em um estado de comunhão perfeita com Deus e entre si. No entanto, a entrada do pecado rompeu essa harmonia, introduzindo uma série de distorções e quebras nos relacionamentos. A queda teve impactos imediatos nos relacionamentos. A primeira ruptura foi com Deus, quando Adão e Eva se esconderam por vergonha. Essa ruptura inicial reverberou nos relacionamentos humanos, evidenciada quando Caim se voltou contra Abel em um ato de violência. Assim, a queda não apenas causou uma desconexão vertical com Deus, mas também gerou conflitos horizontais entre as pessoas. Ao longo da história bíblica e da experiência humana, vemos essas consequências ampliadas. A desconfiança, a ganância, a inveja e a busca por poder tornaram-se características marcantes dos relacionamentos humanos, refletindo a profunda ruptura introduzida pelo pecado. Essas dinâmicas disfuncionais persistem até hoje, manifestando-se em conflitos familiares, sociais e globais. A salvação, então, é apresentada como a resposta divina para restaurar o que foi quebrado.
A obra redentora de Deus em Cristo não apenas trata dos sintomas dos problemas relacionais, mas vai à raiz do problema, o pecado. Ao oferecer perdão e reconciliação, Deus inicia um processo de restauração que impacta todas as esferas dos relacionamentos. Essa visão da restauração de relacionamento não é apenas uma solução para problemas individuais, mas uma restauração do plano original de Deus para a comunhão. Ela visa curar as feridas causadas pela queda, restabelecendo não apenas uma relação correta com Deus, mas também promovendo a reconciliação entre as pessoas e a renovação das dinâmicas relacionais em todos os níveis da sociedade. Assim, a salvação é apresentada como a resposta divina para a restauração da plenitude nos relacionamentos, conforme inicialmente planejado por Deus. A restauração do relacionamento com Deus é um tema central na compreensão da salvação. A narrativa bíblica revela que, após a queda, Adão e Eva experimentaram medo e alienação em relação a Deus. Esse medo resultou da consciência de sua própria nudez espiritual, e a alienação decorreu do afastamento voluntário da presença divina. O medo e a alienação tornaram-se características fundamentais da condição humana após a queda. A busca por esconderijo, representada pela tentativa de Adão e Eva de se esconderem entre as árvores do Jardim do Éden, simboliza a reação instintiva do ser humano diante de Deus. Essa tentativa de se esquivar da presença divina reflete não apenas um temor natural, mas também a consequência do pecado que separa a humanidade de seu Criador. A salvação, então, é apresentada como um caminho para superar esse medo e alienação. Em Cristo, a iniciativa divina é claramente expressa, demonstrando o desejo de Deus de restaurar a comunhão perdida. O sacrifício redentor de Cristo não apenas remove a culpa do pecado, mas também oferece um caminho para que os seres humanos se aproximem de Deus sem medo. A superação do medo envolve a compreensão da graça divina e da aceitação incondicional. A mensagem da salvação destaca que, em Cristo, somos reconciliados com Deus, recebendo o status de filhos e filhas adotados. Essa adoção espiritual remove a alienação, restaurando um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. A restauração do relacionamento com Deus, portanto, não é apenas um ato legal de perdão, mas um convite para habitar na presença de Deus sem temor. Essa dimensão da salvação não apenas lida com as consequências do pecado, mas visa estabelecer uma nova e profunda comunhão entre Deus e a humanidade. Essa narrativa de restauração proporciona esperança, mostrando que a salvação não é apenas uma fuga do castigo, mas um convite para viver em comunhão renovada com o divino. A restauração do relacionamento com Deus é um tema intrínseco à mensagem da salvação, e esse processo é exemplificado de maneira profunda pela reconciliação alcançada através da morte de Cristo. Na narrativa bíblica, a separação entre a humanidade e Deus é claramente evidenciada desde a queda no Jardim do Éden. A morte de Cristo, representada pelos eventos da crucificação, é o clímax desse grandioso plano de reconciliação divina. A cruz, símbolo de sofrimento e redenção, torna-se o meio pelo qual a barreira do pecado é removida. A crucificação de Jesus é o ponto de convergência, onde a justiça divina encontra-se com a misericórdia, proporcionando uma solução definitiva para a condição caída da humanidade. A reconciliação, nesse contexto, não é apenas um ato simbólico, mas uma ação redentora que restaura a relação rompida. A morte de Cristo é vista como o pagamento necessário pelo pecado, permitindo que a graça divina flua abundantemente em direção à humanidade. É uma oferta de amor supremo, onde Jesus, o Cordeiro de Deus, toma sobre si os pecados do mundo para que, por meio desse sacrifício, os seres humanos possam ser reconciliados com o Pai Celestial. Essa narrativa de reconciliação destaca a profundidade do amor divino, que transcende as barreiras da transgressão humana. Ao compreender a morte de Cristo como meio de restauração do relacionamento com Deus, somos chamados a reconhecer não apenas a gravidade do pecado, mas também a magnitude do perdão oferecido. A morte de Cristo é, assim, mais do que um evento histórico, é o ápice da manifestação do amor e da graça divina. Através dela, somos convidados a experimentar uma transformação radical, passando da alienação espiritual para a comunhão restaurada com o Criador. Essa é a essência da salvação, a reconciliação possibilitada pela morte vicária de Cristo, que nos conduz de volta ao coração amoroso de Deus.
Neste slide, mergulhamos na abordagem da resolução de conflitos familiares como parte integrante da influência transformadora da salvação. A salvação vai além de uma experiência individual, ela exerce um impacto profundo na dinâmica familiar. Quando os membros de uma família compreendem os princípios fundamentais da salvação, como o perdão e a graça divina, isso serve como catalisador para a cura de feridas emocionais e a restauração de laços que possam ter sido rompidos. A compreensão da salvação pode promover uma atmosfera de amor e compreensão no ambiente familiar. Ao internalizar os valores da salvação, os membros da família são capacitados a lidar com desafios de maneira construtiva. A prática do perdão mútuo, inspirada na salvação, torna-se um elo vital na promoção da unidade e da paz no lar. A família, como uma célula fundamental da sociedade, reflete, portanto, os frutos tangíveis da transformação proporcionada pela salvação, estabelecendo uma base sólida para relacionamentos saudáveis e enraizados nos princípios cristãos. Neste slide, aprofundamos o conceito de um modelo redimido de relacionamentos na Igreja. A comunidade cristã é convocada a ser uma expressão tangível do amor redentor de Deus. A salvação, longe de ser uma experiência isolada, molda ativamente a maneira como interagimos e nos relacionamos uns com os outros no contexto da Igreja. A compreensão profunda da graça e do perdão, pilares fundamentais da salvação, serve como catalisador para uma abordagem compassiva e solidária nos relacionamentos dentro da comunidade de fé. Dentro desse contexto, a Igreja não é apenas um lugar de adoração, mas também uma arena onde a redenção é praticada diariamente. Cada interação, permeada pelos princípios redentores da salvação, torna-se um testemunho vivo do poder transformador que a salvação exerce nos corações e nas relações interpessoais. Assim, o slide destaca a importância de uma comunidade de fé que reflete ativamente os valores da salvação, tornando-se um farol de esperança e redenção em um mundo que muitas vezes carece desses elementos vitais. O slide atua como uma síntese essencial desses conceitos, destacando a vital importância da restauração do relacionamento com os outros como uma manifestação visível da obra redentora de Deus. Essa dimensão prática da salvação ressalta que a fé cristã vai além da esfera da crença individual, sendo também uma questão de ação e relacionamento. Ao buscar ativamente a restauração nos laços familiares e na comunidade da Igreja, os crentes não apenas testemunham a transformação em suas vidas pessoais, mas também participam ativamente da expressão tangível da salvação na esfera social. Este engajamento contribui significativamente para a construção de relações saudáveis e transformadas pelo amor divino. Assim, o slide destaca como a salvação não é uma experiência isolada e privada, mas uma força dinâmica que se manifesta na maneira como os cristãos interagem e se relacionam com o mundo ao seu redor. A restauração de relacionamentos, tanto familiares quanto na comunidade da Igreja, é vista como uma resposta ativa à graça recebida, tornando-se uma expressão tangível da obra redentora de Deus na vida cotidiana. No slide, Consciência Tranquila e Paz Interior, exploramos um dos aspectos mais transformadores da salvação na vida do crente. Aqui, mergulhamos na profunda conexão entre a redenção por meio de Cristo e a experiência de uma consciência tranquila e paz interior. A salvação, como obra divina, não é apenas uma transação espiritual, é uma transformação holística. Ao compreender a redenção proporcionada por Cristo, o crente encontra uma resposta às inquietações espirituais e existenciais que podem surgir na jornada da fé. A remoção da culpa é apenas o começo, a salvação transcende para proporcionar uma paz que vai além da compreensão humana. A consciência tranquila, neste contexto, não é apenas a ausência de culpa, mas a certeza da aceitação divina. A compreensão da graça e do perdão traz uma profunda sensação de reconciliação com Deus, eliminando qualquer barreira que pudesse causar turbulência na alma. A paz interior, então, não é meramente a ausência de conflito, mas a presença tranquilizadora do amor redentor. Este slide destaca a verdade central de que a salvação não apenas lida com as consequências eternas do pecado, mas também proporciona uma transformação palpável na vida diária do crente. É uma jornada que transcende o espiritual, alcançando as dimensões emocionais e psicológicas, oferecendo uma consciência tranquila e paz interior que só podem ser encontradas na graça salvadora de Deus. Neste slide, intitulado Renovação Mental e Transformação, aprofundamos nosso entendimento sobre a salvação como uma experiência que transcende a esfera espiritual e alcança a mente e a perspectiva do crente.
A renovação mental é uma parte crucial do processo de salvação. Não se trata apenas de uma mudança superficial, mas de uma transformação interna profunda que ocorre quando o crente compreende sua nova identidade em Cristo. A salvação, portanto, não é apenas uma questão de escapar das consequências eternas do pecado, é um renascimento que redefine a maneira como o indivíduo pensa, percebe a si mesmo e interpreta o mundo ao seu redor. A compreensão da identidade em Cristo é central nesse processo. O crente não apenas é perdoado e reconciliado com Deus, mas também é adotado como filho, co-herdeiro com Cristo. Essa compreensão transforma a autoimagem e a mentalidade do crente. A insegurança é substituída pela confiança, o medo cede lugar à coragem, e a incerteza é trocada pela esperança. A mensagem fundamental deste slide é que a salvação não é apenas um evento isolado, mas um contínuo processo de transformação. Ao renovar a mente, a salvação capacita o crente a viver uma vida alinhada com os princípios do reino, refletindo a imagem de Cristo em pensamento, palavra e ação. Essa renovação mental é uma evidência tangível da obra regeneradora da salvação na vida do crente. Neste slide, intitulado Identidade em Cristo, exploramos o impacto profundo da salvação na construção da identidade do crente. A construção da identidade em Cristo não se resume a uma simples mudança de comportamento, é uma redefinição fundamental de quem somos. A salvação não apenas corrige nossos erros passados, mas cria uma nova realidade para o crente. Essa nova realidade é fundamentada na restauração da relação com Deus, que ocorre por meio da salvação. A identidade do crente é, portanto, intrinsecamente ligada à sua relação com o Criador. Antes da salvação, estávamos separados de Deus pelo pecado, mas a obra redentora de Cristo restaurou essa conexão. Essa reconciliação transforma não apenas nossa posição espiritual, mas também a maneira como nos vemos. A salvação não apenas perdoa, mas também adota. Somos chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Essa verdade redefine nossa autoimagem. Não somos mais definidos por falhas passadas, pecados ou inseguranças. Somos definidos pelo amor incondicional de Deus e pela identidade que temos em Cristo. O propósito final deste slide é destacar que a salvação não é apenas uma mudança externa, é uma transformação que atinge o núcleo da identidade do crente. Ao compreender e internalizar essa identidade em Cristo, o crente é capacitado a viver uma vida alinhada com a verdade divina e a refletir a imagem de Cristo em todas as áreas da vida. A identidade em Cristo é a base sólida que sustenta a jornada contínua de crescimento espiritual e transformação. Conclui-se que esses 3 slides oferecem uma visão abrangente de como a salvação transcende as relações externas, alcançando o âmago da experiência individual. A consciência tranquila, a paz interior, a renovação mental e a identidade em Cristo são aspectos-chave dessa jornada de restauração pessoal proporcionada pela salvação. No slide, intitulado A Responsabilidade Humana na Criação, exploramos a extensão da salvação para além do âmbito pessoal, abrangendo também nossa relação com o meio ambiente. A salvação, frequentemente associada à esfera espiritual e pessoal, transcende essas fronteiras e se estende à nossa responsabilidade como zeladores da criação divina. Este slide destaca a ênfase bíblica na responsabilidade humana em cuidar da terra. Ao considerarmos a mensagem das Escrituras, percebemos que a salvação não é apenas uma redenção individual, mas também uma chamada para participarmos da restauração do mundo ao nosso redor. A Bíblia, como guia fundamental para a compreensão da salvação, enfatiza a responsabilidade do ser humano como mordomo da terra. Somos chamados a cuidar do ambiente que Deus nos confiou. Essa responsabilidade, muitas vezes esquecida, ganha destaque quando compreendemos a amplitude da salvação. Ao internalizar os princípios da salvação, a consciência ambiental do crente é despertada. A compreensão de que somos parte de uma criação divina, e não proprietários autônomos, influencia positivamente a maneira como interagimos com a natureza. Em vez de explorar a terra de maneira predatória, a salvação nos instiga a sermos administradores responsáveis, cuidando e preservando o ambiente para gerações futuras. Assim, o 18º slide destaca não apenas a salvação como uma transformação pessoal, mas também como um chamado para uma transformação cultural e ambiental.
Ao integrar essa responsabilidade na mensagem da salvação, os crentes são desafiados a serem agentes ativos na preservação da criação divina, contribuindo para a construção de um mundo mais sustentável e alinhado aos princípios de Deus. No slide, intitulado A Transformação do Relacionamento com a Natureza, exploramos a significativa melhoria no relacionamento do ser humano com a natureza, uma dimensão muitas vezes esquecida da experiência da salvação. A salvação não é apenas uma redenção pessoal, ela tem implicações que se estendem para além da esfera espiritual, tocando todas as áreas da vida, incluindo nosso relacionamento com o ambiente natural. Ao compreender a mensagem da salvação, o crente é convocado a adotar uma nova perspectiva em relação ao mundo que o rodeia. O slide enfatiza como a redenção não apenas restaura a relação entre Deus e o indivíduo, mas também renova a conexão entre a humanidade e a criação. Esse entendimento mais profundo da salvação inspira uma resposta consciente e sustentável ao meio ambiente. Ao internalizar os princípios da salvação, o crente desenvolve uma consciência aguçada sobre a importância de preservar a natureza. A compreensão de que a criação é um presente divino confiado à humanidade influencia positivamente a maneira como interagimos com o meio ambiente. Em vez de ver a natureza como uma mera fonte de recursos a serem explorados sem restrições, a salvação nos desafia a sermos cuidadores responsáveis do planeta. Dessa forma, o 19º slide destaca como a salvação não apenas transforma a relação vertical entre Deus e o indivíduo, mas também impacta horizontalmente, renovando a relação entre a humanidade e a natureza. Essa transformação impulsiona o crente a adotar um estilo de vida mais ecológico, promovendo a preservação e o cuidado ativo pelo ambiente em que vivemos. No slide, intitulado A Salvação e a Criação, uma aliança restauradora, consolidamos os conceitos apresentados, evidenciando como a salvação estabelece uma aliança restauradora entre o ser humano e a criação divina. A mensagem central deste slide é que a salvação não apenas redime individualmente, mas também repara e renova a relação que temos com o mundo natural. Nesse contexto, destacamos a ideia de uma aliança restauradora, sugerindo que a salvação não só nos chama à responsabilidade, mas também nos oferece a oportunidade de sermos colaboradores ativos com Deus na preservação e no florescimento do ambiente confiado a nós. Ao compreender a salvação, percebemos que somos parte de uma narrativa maior, na qual Deus nos convida a desempenhar um papel ativo na proteção e no cuidado da criação. Essa dimensão mais ampla da salvação destaca não apenas a nossa responsabilidade, mas também a nossa participação ativa como co-criadores com Deus. Essa perspectiva transformadora inspira uma abordagem mais consciente e sustentável em relação à natureza. Não se trata apenas de evitar danos, mas de participar ativamente da restauração e preservação do mundo natural. A compreensão da salvação, nesse contexto, não apenas redireciona nosso relacionamento vertical com Deus, mas também redefine nosso papel horizontal com o meio ambiente. Assim, o slide destaca como a salvação não é uma experiência isolada, mas uma narrativa que se entrelaça com a criação, convidando-nos a sermos agentes ativos na construção de um mundo mais saudável e equilibrado. No slide, intitulado Deus como Ser Relacional, adentramos na compreensão da natureza divina como um ser relacional. A Bíblia apresenta Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade que existe em perfeita comunhão. Essa visão trinitária revela que Deus, em sua essência, é um Deus de relacionamento. Ao explorar essa faceta divina, percebemos que a salvação não é um ato isolado, mas parte de um plano divino abrangente. A Trindade não apenas executa a obra da salvação, mas, por meio dela, busca restaurar o relacionamento que foi perdido desde a queda da humanidade. A redenção não é apenas uma solução para o pecado, mas um convite para participarmos da comunhão divina. Compreender Deus como um ser relacional implica reconhecer que a salvação não é apenas uma transação espiritual, é um convite para participar da vida trinitária. Essa visão desafia a noção de uma fé individualista e destaca a importância de relacionamentos com Deus e entre os membros da comunidade de fé. Assim, o slide enfatiza como a compreensão da Trindade como uma comunidade divina em relação oferece uma nova perspectiva sobre a salvação, destacando seu propósito restaurador e seu convite para participarmos da intimidade divina. Essa compreensão mais profunda enriquece nossa experiência da salvação, mostrando que ela está inserida em um contexto mais amplo de relacionamento e comunhão.
No slide, intitulado O propósito da criação de seres relacionais, mergulhamos mais profundamente na compreensão do propósito divino por trás da criação de seres relacionais. A narrativa bíblica revela que fomos criados à imagem de Deus, o que implica uma vocação inerente para relacionamentos saudáveis e significativos. Ao explorarmos esse conceito, percebemos que a criação de seres relacionais não foi um acaso, mas parte do projeto divino. A imagem de Deus em nós não apenas nos torna únicos, mas também define nossa vocação para a comunidade e interação com outros seres humanos. Essa perspectiva ressalta que a vida humana, desde sua concepção, é intencionalmente designada para a comunhão. Ao compreendermos o propósito divino por trás da criação de seres relacionais, somos levados a reconhecer a importância fundamental do relacionamento na vida humana. A salvação, nesse contexto, não é apenas sobre a restauração da relação entre Deus e o indivíduo, mas também sobre a renovação e aprofundamento das conexões interpessoais. Assim, o slide destaca como a salvação não é um evento isolado, mas uma resposta amorosa de Deus ao propósito original da criação. Ela visa não apenas reconciliar a humanidade com o Criador, mas também restaurar a plenitude e a qualidade dos relacionamentos humanos, promovendo uma compreensão mais profunda do propósito divino por trás da criação de seres relacionais. No slide, intitulado 9 características do verdadeiro crente, mergulhamos nas evidências tangíveis da salvação na vida daqueles que se entregaram a Cristo. A transformação profunda operada pela salvação não é apenas uma mudança teórica, mas se manifesta de maneira concreta em várias características que permeiam a conduta e o caráter do indivíduo. Essas 9 características, conforme descritas nas Escrituras, são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Cada uma dessas qualidades representa uma expressão visível do trabalho interior do Espírito Santo na vida do crente. Ao explorarmos essas características, não apenas destacamos a realidade da salvação, mas também oferecemos um padrão sólido para avaliar nosso próprio crescimento espiritual. Essas características não são apenas indicadores externos, mas também servem como um reflexo do relacionamento contínuo do crente com Deus. A presença e o desenvolvimento dessas características na vida de um indivíduo não apenas confirmam a realidade da salvação, mas também apontam para a jornada de transformação contínua que ocorre quando se vive em comunhão com o Salvador. Dessa forma, o 23º slide proporciona uma visão prática e inspiradora das mudanças que a salvação opera na vida daqueles que escolhem seguir a Cristo, servindo como um guia valioso para avaliação e crescimento espiritual. No slide, intitulado Testemunho do Espírito como prova subjetiva, exploramos a dimensão íntima e pessoal da experiência de salvação. Neste ponto, focamos na presença e atuação do Espírito Santo na vida do crente, que serve como uma testemunha interna da realidade da salvação. O testemunho do Espírito vai além das emoções passageiras, proporcionando uma base sólida para a confiança na obra redentora de Deus. A compreensão do papel do Espírito Santo como guia e consolador fortalece a convicção pessoal da salvação, oferecendo segurança espiritual no caminhar com Cristo. Este slide destaca a importância de reconhecer a presença contínua do Espírito Santo na vida do crente como uma evidência palpável da obra divina. É um lembrete de que a salvação não é apenas uma experiência pontual, mas uma jornada contínua, guiada e sustentada pela presença do Espírito Santo. Ao entendermos e valorizarmos o testemunho do Espírito, somos capacitados a viver com uma convicção profunda de nossa salvação, mesmo em meio aos desafios da jornada cristã. Isso fortalece a segurança espiritual do crente, proporcionando uma base sólida para a confiança na obra redentora de Deus em suas vidas. No slide, intitulado A Coluna de Deus no Processo de Salvação, adentramos na primeira peça essencial que sustenta todo o processo de salvação, a atuação de Deus. Neste momento, é crucial compreender a iniciativa divina que impulsiona e guia cada aspecto desse processo redentor. Deus, em sua soberania e amor incompreensíveis, é o arquiteto da salvação. Desde a eternidade, ele elaborou um plano redentor que culminou na obra redentora de Cristo. Este slide destaca a magnitude do papel divino na salvação, convidando os espectadores a contemplarem a grandiosidade e a sabedoria divinas envolvidas nesse processo. Entender a iniciativa de Deus na salvação não apenas inspira reverência e adoração, mas também estabelece uma base sólida para a confiança na obra redentora.
Ao reconhecermos que a salvação não é meramente uma conquista humana, mas uma obra divina, somos conduzidos a uma profunda apreciação da graça e do amor que Deus demonstra ao resgatar a humanidade. Este slide serve como uma janela para a compreensão da soberania e do plano redentor de Deus, fundamentando a confiança dos crentes na obra divina que opera por trás da salvação. É uma oportunidade de maravilhar-se diante da sabedoria e do amor que Deus derrama sobre aqueles que respondem à sua chamada de salvação. No slide, intitulado A Coluna da Resposta Humana na Jornada da Salvação, direcionamos nossa atenção para a segunda peça fundamental que sustenta o processo de salvação, a resposta humana. Neste ponto crucial, a graça divina encontra-se com a livre vontade humana, e é aqui que se desdobra a jornada da salvação. Exploramos conceitos essenciais, como o arrependimento, a fé salvadora e a compreensão da cruz como o caminho da reconciliação. Este slide oferece uma perspectiva mais aprofundada sobre a dinâmica entre a iniciativa divina e a resposta humana, lançando luz sobre a interseção da graça de Deus com a escolha deliberada do indivíduo. Ao compreendermos a complexidade dessa interação, nos aproximamos do cerne da experiência salvífica. Aqui, destacamos a responsabilidade humana na aceitação da salvação oferecida por Deus, ressaltando como a resposta ativa do indivíduo desempenha um papel vital na concretização do plano divino. Este slide serve como uma reflexão sobre a colaboração entre a divindade e a humanidade na busca da salvação. Ao explorar a resposta humana nesse contexto, os espectadores são convidados a considerar a profundidade do relacionamento entre Deus e o ser humano, revelado na jornada da salvação. No slide, intitulado O Comunicador na Transmissão da Mensagem Salvadora, exploramos a terceira coluna crítica no processo de salvação, o comunicador. Deus escolheu comunicar sua mensagem redentora por meio de diversos canais, incluindo pregadores, as Escrituras e a proclamação do Evangelho. Entender o papel do comunicador é fundamental para apreciar a importância da pregação, do ensino e do testemunho na propagação da mensagem redentora. O slide destaca como a escolha de Deus de utilizar agentes humanos para transmitir sua mensagem não apenas demonstra sua sabedoria, mas também ressalta a colaboração entre o divino e o humano na difusão da salvação. Ao abordar essa dimensão do processo de salvação, o slide destaca a responsabilidade e o privilégio daqueles que têm o papel de comunicar a mensagem de salvação. Esses comunicadores tornam-se elos vitais na corrente da salvação, conectando a mensagem divina ao coração e à compreensão daqueles que a recebem. Assim, ao entendermos o papel do comunicador, somos levados a reconhecer a diversidade de meios que Deus utiliza para alcançar os corações humanos, ressaltando a importância da comunicação eficaz na transmissão da mensagem salvadora. Agora vamos perguntas finais para reflexão e suas respostas. Pergunta 1. O que queremos dizer quando afirmamos que a salvação é essencialmente relacional? Resposta. Quando afirmamos que a salvação é essencialmente relacional, estamos destacando que a essência da salvação vai além de meras crenças ou práticas religiosas. Ela envolve a restauração de relacionamentos, começando com a reconciliação com Deus e se estendendo aos outros, incluindo o próximo, nós mesmos e até mesmo a natureza. Pergunta 2. De que forma a salvação restaura o relacionamento com Deus? Com as pessoas? Conosco mesmos? Com a natureza? Resposta. A salvação restaura o relacionamento com Deus ao estabelecer um novo vínculo, iniciando com a reconciliação interna do indivíduo. Essa reconciliação se expande para a família, o próximo e a natureza, refletindo a harmonia restaurada por meio da salvação. Pergunta 3. É possível ter certeza da salvação? Prove isso biblicamente. Resposta. Sim, é possível ter certeza da salvação. Biblicamente, João fornece essa certeza em 1 João 5.11, onde afirma: Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Pergunta 4. Liste as 9 evidências de salvação que João nos forneceu. Resposta. As 9 evidências de salvação, segundo João, são: verdade, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, conduta cristã, amor sacrificial, não amar o mundo, crescimento espiritual, conceito bíblico de Cristo, testemunho do Espírito.
Pergunta 5. Na escala em Gil, quais são as ações de Deus? Quais são as responsabilidades do comunicador? Resposta. Na escala em Gil. Ações de Deus: convicção, justificação, regeneração. Responsabilidades do comunicador: proclamar o Evangelho, persuadir, orientar e discipular. Na conclusão da apresentação, focalizamos em recapitular a importância da salvação e proporcionar encorajamento para viver como um cristão autêntico. Este momento é crucial para consolidar os principais pontos abordados ao longo da apresentação e motivar a aplicação prática desses conceitos na vida cotidiana. Ao recapitular a importância da salvação, enfatizamos como a mensagem central da redenção não apenas transforma a relação individual com Deus, mas também influencia todos os aspectos da vida. Destacamos que a salvação não é um evento isolado, mas uma jornada contínua de crescimento espiritual e transformação. O encorajamento para viver como um cristão autêntico é essencial para inspirar a aplicação prática dos ensinamentos apresentados. Destacamos que a verdadeira compreensão da salvação não apenas altera crenças, mas também molda comportamentos e atitudes. Encorajamos os participantes a incorporar os princípios da salvação em sua vida diária, buscando viver de maneira coerente com a fé professada. Além disso, podemos destacar exemplos práticos de como a salvação influencia as escolhas, relacionamentos e o modo como lidamos com desafios. O encorajamento se torna uma chamada à ação, convidando os ouvintes a refletirem sobre como podem expressar a realidade da salvação em seu viver diário. Dessa forma, a conclusão não apenas reforça a importância da salvação, mas também motiva uma resposta prática e transformadora. O objetivo é deixar uma impressão duradoura, desafiando os ouvintes a viverem de maneira autêntica e coerente com a mensagem da salvação que receberam. Caros irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso capítulo, e gostaria sinceramente de expressar minha gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo desta jornada. Que Deus abençoe ricamente o ministério que compartilhamos, capacitando-nos para servir às necessidades daqueles a quem temos o privilégio de alcançar. Agradeço por cada momento de aprendizado, reflexão e comunhão que compartilhamos. É notável o compromisso que cada um demonstrou em aprofundar seu conhecimento e fortalecer sua fé. Quero incentivar a todos a continuarem se envolvendo ativamente no ministério. Nosso canal é uma ferramenta valiosa para a disseminação da Palavra de Deus e para a construção de uma comunidade comprometida com a verdadeira compreensão da salvação. Se ainda não o fizeram, convido todos a se inscreverem no canal, garantindo que estejamos todos conectados e fortalecidos pela comunicação regular do conteúdo edificante que compartilhamos. A troca constante nos ajuda a crescer em comunhão e conhecimento. Não se esqueçam de verificar os recursos adicionais disponíveis em nosso canal, conforme descrito abaixo desta mensagem, para enriquecer ainda mais sua jornada teológica e espiritual. Aguardamos ansiosamente nosso próximo encontro no curso de Teologia. Que Deus continue guiando nossos passos, fortalecendo nossa fé e capacitando-nos para a gloriosa obra que Ele nos chamou a realizar. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Em Cristo.